Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Laís Viana apresenta o artigo sobre o uso de vitamina A como profilaxia de DASH. Hoje eu fiz um estudo randomizado de fase 2 da vitamina A oral para doença do enxerto contra hospedeiro em crianças e adultos jovens. Em relação à fisiopatologia, nesse contexto, o transplante de células-tronco altera a homeostase intestinal. Isso é um precursor para a doença do enxerto contra hospedeiro do trato gastrointestinal. A DASH aguda do trato gastrointestinal apresenta alta mortalidade. Um dos motivos é porque as células dendríticas intestinais do receptor elas podem persistir após o transplante, podendo apresentar antígenos aos linfócitos T do doador, favorecendo a DASH. Em relação à vitamina A ela tem um papel na modulação imune do trato gastrointestinal, coordenando a imunidade inata e adaptativa. No ambiente homeostático, a vitamina A ela induz a tolerância às células dendríticas, promovendo uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6. Já no ambiente inflamatório, como no contexto pós-transplante, a vitamina A já apresenta um efeito pró-inflamatório, favorecendo o aumento dos níveis, por exemplo, de interleucina 17 e interferon gama. A vitamina A ela é absorvida do intestino através dos vasos linfáticos, ela não passa pela corrente sanguínea e ela é armazenada no fígado. Posteriormente, quando necessário, ela é distribuída do fígado para proteínas transportadoras. A vitamina D ela atua em sinergia à vitamina A. Logo, baixas doses de vitamina D elas podem acabar limitando os efeitos imunomoduladores da vitamina A. Então, a hipótese dos autores foi de que a indução de células dendríticas imunotolerantes antes do transplante reduziria a DASH. A estratégia utilizada foi administrar a vitamina A antes do transplante, quando o ambiente ainda é homeostático, favorecendo o seu papel regulador anti-inflamatório. Porque se fosse administrado, por exemplo, pós-transplante, o ambiente já estaria inflamatório e favoreceria o aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias. Em relação aos métodos, foi um ensaio clínico de fase 2, randomizado, duplo sangue, controlado por placebo. Foi realizado em um único hospital em Ohio, no período entre 2018 e 2022. O N foi de 80 pacientes, randomizados em 2 grupos. O grupo 1 recebeu vitamina A via oral, 4.000 unidades por quilo, com uma dose máxima de até 250 mil unidades pré-transplante, e o grupo 2 recebeu placebo via oral pré-transplante. Para garantia dos níveis séricos adequados de vitamina A, foram realizadas dosagens antes do condicionamento, semanalmente, após a administração da vitamina A até o D+30, no D+60 e no D+100. Se o nível sérico da vitamina A fosse inferior ao nível sérico da primeira dosagem, nessas dosagens posteriores, será administrada uma dose adicional, que seria metade da dose inicial. E para garantia dos níveis séricos adequados de vitamina D, foram realizadas dosagens antes do condicionamento, no D+30, no D+60 e no D+100. E se o nível sérico da vitamina D fosse inferior a 50, seria realizada uma suplementação da vitamina D. Os critérios de elegibilidade. Os critérios de inclusão foram pacientes com idade abaixo de 21 anos, candidatos a transplante alogênico, com níveis séricos de vitamina A pré-transplante inferior ao percentil 75 para a faixa normal da idade, e pacientes que apresentassem intolerância integral. Já os critérios de exclusão foram presença de fenómenos patológicas, histórico, regresso de nefrocalcinose, nefrolitíase, doença granulomatosa intestinal, valor de TGP acima de 10 vezes o limite superior à normalidade e gestação. Em relação aos dados demográficos, a mediana da idade foi muito parecida, no braço da vitamina A foi aproximadamente 7, no placebo foi aproximadamente 8,5. Os diagnósticos eram muito equivalentes, parecidos, em relação a doenças malignas, hemoglobinopatias. Regime de condicionamento também teve mielabativo, RIC também foi muito equivalente, HLA também foi bem equivalente, relação fio doador também, a fonte das células,
e a profilaxia para GVHD também, muito equivalente. Então, as características do transplante foram semelhantes entre os dois braços. Os níveis de vitamina D estavam adequados em todos os pacientes, porém, devido à queda do nível certo de vitamina A após a primeira dose administrada, 7 pacientes do braço da vitamina A precisaram receber aquela meia dose adicional. Um paciente do braço da vitamina A não tomou a vitamina A designada, e 2 pacientes que tomaram a vitamina A apresentaram atraso entre a dosagem e o prosseguimento para o transplante. Um deles foi um atraso de 35 dias por conta de policistite, o outro foi um atraso de 63 dias por conta de choque séptico, seguido por atrasos na disponibilidade do doador. Em relação aos desfechos, o endpoint primário foi a incidência de DASH aguda no D+100 pós-transplante. Os desfechos secundários foi a incidência de DASH aguda de grau 2 a 4, DASH aguda refratária a esteroides, e incidência de DASH aguda do trato gastrointestinal no D+180, e incidência de DASH crônica em 1 ano. Foram realizados pesquisa de desfechos adicionais também, em relação à microangiopatria trombótica associada ao transplante, mortalidade sem recidiva em 1 ano, infecção de corrente sanguínea, incidência de Epstein-Barr, CMV, adenovírus, viremias BK e sobrevida global. Bom, os resultados. Em relação às dosagens seriadas de vitamina A, não houve diferenças estatísticas entre as dosagens dos pacientes que receberam vitamina A e que receberam placebo. Isso é um reflexo da complexidade, da absorção, do armazenamento e da distribuição da vitamina A nos tecidos, já que o que se esperava era que os pacientes que receberam a vitamina A apresentassem dosagens maiores, já em relação às dosagens seriadas de vitamina D, os níveis séricos também foram semelhantes entre os dois braços. Em relação aos resultados encontrados, na análise de intenção de tratar, a incidência de DASH aguda de grau 1 a 4 no D+100, que foi o endpoint primário, não houve uma significância estatística, assim como a mortalidade sem recidiva em 1 ano, também não houve significância, e a sobrevida global também. O que foi demonstrado de significância estatística foi a incidência cumulativa de DASH aguda, grau 2 a 4 no D+180, a incidência de DASH de trato gastrointestinal aguda no D+180 e a incidência de DASH crônica em 1 ano. Já na análise dos pacientes tratados, 3 pacientes do braço da vitamina A foram excluídos dessa análise, Então, um foi por conta que não fez uso da vitamina e os outros 2 foi pelo atraso entre a ingestão e o transplante. Então, a análise dos pacientes tratados foi encontrada a mesma coisa, então não houve uma significância estatística no endpoint primário, que foi DASH aguda de grau 1 a 4 no D+100, assim como mortalidade sem recidiva em 1 ano e a sobrevida global. E foi encontrado significância estatística na incidência cumulativa de DASH aguda grau 2 a 4 no D+180, a incidência de DASH do trato gastrointestinal aguda no D+180 e a incidência aguda refratária a esteroides no D+180 e a incidência crônica de DASH em 1 ano. Então, aqui a gente consegue observar que tanto na análise dos pacientes com intenção de tratar e na análise dos pacientes tratados, o endpoint primário não foi atingido, o P não foi significativo, e nos dois grupos, nas duas análises, o que mais foi significativo foi a incidência de DASH crônica, em 1 ano, os P's mais significativos, de 002 e 001. Bom, em relação aos efeitos adversos, hiperbilinemia assintomática de grau 3 ocorreu no D+30 em um receptor de vitamina A, porém houve resolução espontânea do quadro. E um paciente que recebeu a dose adicional da vitamina A apresentou DASH cutânea de grau 1 no D+34 após o transplante e respondeu a esteroides. Bom, discussão. Não foram observadas diferenças significativas na incidência de DASH aguda de grau 1 a 4 entre os dois braços. No braço que recebeu a vitamina A DASH crônica, foi reduzida de forma significativa. A vitamina A apresenta boa tolerância, boa adesão, é segura, sem efeitos adversos significativos e de baixo custo, um custo aproximado de $1,25 por paciente. Não foi observado aumento nos níveis sanguíneos de vitamina A entre as dosagens realizadas, nos pacientes que receberam.
Logo, os níveis séricos, né, analisados da vitamina A não refletiram o tratamento administrado. Foram omitidas as meias doses adicionais de vitamina A após observar os seguintes fatos. O possível efeito adverso no D+30 em um paciente, que foi a hiperbilirubinemia, e né, esse paciente, apesar de ter tido esse efeito adverso, ele não recebeu a dose adicional da vitamina A, e os níveis sanguíneos da vitamina A não refletiam, né, conseguiram observar que os níveis séricos da vitamina A não refletiam o tratamento administrado. Logo, pacientes que mesmo que tivessem posteriormente indicação de receber aquela dose adicional da vitamina A, não receberam, por conta desses motivos. A alta dose da vitamina A administrada possivelmente vai reabastecer os estoques hepáticos, que foram mobilizados durante períodos de queda da vitamina A transitória, induzida pela inflamação do transplante. O efeito local imediato da vitamina A em células dendríticas do intestino antes da absorção pelos vasos linfáticos possivelmente estabeleceu uma tolerância imunológica e corroboram com a hipótese original o fato de os níveis séricos de interleucina 6 no braço da vitamina A terem sido menores, e os níveis séricos também menores no braço da vitamina A de SAA1, que é uma proteína de ligação à vitamina A que é regulada positivamente durante a inflamação. Conclusão: os níveis sanguíneos não refletem com precisão a reserva corporal de vitamina A. A suplementação da vitamina A oral antes do transplante reduziu a DASH crônica. Existe um potencial para aplicação clínica com custo baixo e baixa toxicidade. Porém, estudos maiores ainda são necessários para confirmar e elucidar os mecanismos. Obrigada. Discussão. Apesar de ser um estudo fase 2, né, randomizado e controlado por placebo, que o objetivo foi demonstrar aí o papel da vitamina A no pós-transplante, né, até o D+100, em relação à DEC aguda. Foi um estudo com uma amostragem pequena, né? Foi um N aí de 80 pacientes, exclusiva aí da população pediátrica e adultos jovens, tá? Achei interessante ele falar bastante aí, explorar bastante mecanismos imunobiológicos aí associados à vitamina A, tanto a parte aí de promoção de ambiente homeostático intestinal, quanto diminuição de atividade de citocinas inflamatórias por células dendríticas e também diminuição de células T produtoras de CCR9, CD38 e também proteína amiloide, que contribuiriam aí para um ambiente pró-inflamatório intestinal, né? Acho que eu acho assim que isso também pode explicar uma predileção aí pelos resultados de uma diminuição de GVHD aguda intestinal nos pacientes, apesar do desfecho primário de GVHD global agudo não ter sido alcançado, né? Chama atenção o desfecho secundário, na verdade, nesse estudo de GVHD crônico, né? Uma menor incidência na população que recebeu a vitamina A em altas doses, tá? Acho que é um estudo ainda em fase 2, mas que abre portas aí para a gente expandir, principalmente nesse contexto aí da DEC crônica, explorar aí o real papel da vitamina A, o benefício da vitamina A já em associação com outras profilaxias aí bem estabelecidas, ainda mais tratando de uma intervenção barata, né, de fácil acesso e que mostrou bastante segurança. Acho que não tem muito mais a comentar sobre esse estudo. Vou passar aí a palavra para o Rafa, falar um pouquinho dos comentários dele. Olá, pessoal, bom dia. Assim, eu acho que é um estudo interessante no que diz respeito a duas coisas, principalmente, eu acho que custo. É uma intervenção super barata, que você vê que na prática não vai alterar em quase nada, não vai onerar em quase nada o processo de tratamento do paciente, né? Uma média de custo por paciente, acho que era de $1,25, eles falam alguma coisa assim. Então era algo aplicável e reprodutível em basicamente todos os centros hospitalares do mundo, né? Acho que isso tem seu valor. Uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, foi que sim, o estudo não atingiu o desfecho primário e quando ele vai avaliar o desfecho secundário, na discussão ele disse que teve um P significativo, mas lá na introdução ele fala sobre uma adaptação, tipo uma análise de Bonferroni para os
desfechos secundários, né? E eles falam que considerariam estatisticamente significativos só resultados que tivessem um P abaixo de 0,0125. Aí eu não sei se eu entendi direito essa questão, mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque ele faz esse adendo e na discussão ele acaba falando que os outros resultados foram estatisticamente significativos. Eu não sei o que eu perdi nesse meio do caminho, mas eu achei essa questão importante. Também falar que o tamanho amostral foi reduzido, né? Eles não conseguiram recrutar o que eles tinham previsto para fazer uma avaliação mais confiável, né? Dar maior poder estatístico para aquilo que que eles estavam achando, mas acho que no contexto de pandemia e todas essas outras questões, e também pelo fato deles terem aberto dessegado o estudo antes da hora, né, por conta dos desfechos que eles estavam achando, para eles terem tido um resultado favorável a ponto de ter que expor todos que fossem suscetíveis, ou todos que fossem se enquadrassem nos critérios do estudo, a exposição à vitamina A também aumentava viés no final das contas. Mas é isso, eu acho que não tem muito mais para comentar. Eu acho que é algo promissor para tratar algo que a gente não tem muitos tratamentos. E quando a gente tem ainda mais quando nenhum desses tratamentos é barato, assim, praticamente, né? Então, quando você tem uma iniciativa que pré-transplante você consegue fazer uma medicação simples em uma dose super acessível, que dá pouquíssimos efeitos colaterais, e isso impacta positivamente no teu desfecho, é algo interessante que merece elogios, assim. Eu acho que minha avaliação é essa. Então, vou começar com algumas coisas básicas. A pergunta óbvia de sempre para vocês aí sim, especificamente. Se tivesse o paciente agora, você consideraria fazer ele terminar curso de pré-repetivo antes do transplante halogênico para o seu paciente? Nesse momento eu não faria, porque o estudo foi feito por crianças e adultos jovens, né? A gente faz esse transplante em adultos não tão jovens, né? Acima de 21 anos. E foi um N pequeno, né? De 40 pacientes só. Estudo de fase 2, né? Então, nesse momento, eu não utilizaria, até porque se avaliar efeitos adversos em um N de 40, né, sair dando vitamina A para todo mundo, eu teria um pouco de medo. Mas, com certeza, é algo que eu consideraria, né, após o estudo de fase 3. Perfeito. Mais alguém? Alguma outra ideia? Uma pergunta agora para a Gabi e para o Rafael. Também outra segunda pergunta que sempre a gente faz. Qual a diferença estudo fase 1, fase 2, fase 3? Rematos aí, Gabi ou Rafa? O estudo fase 2 é eficácia e segurança, né? Isso. Estudo fase 1. E o fase 1, fase 3? Estudo fase 1, você vai testar a segurança da medicação e a dose que você vai fazer. E o estudo fase 3, você vai comparar essa intervenção com uma intervenção padrão para você saber se existe ou se não existe benefício no que você está fazendo, na verdade, né? Beleza, essa é a ideia. Então, assim, por que eu tô enchendo o saco disso aí mais uma vez, né? Toda vez que a gente tem um estudo fase 2, teoricamente é isso. A gente tá tentando avaliar se aquilo lá tem algum grau de eficácia, se aquilo lá é seguro, e se aquilo deve ser utilizado para o estudo fase 3. Porque pra gente falar que é melhor que alguma coisa, o ideal é sempre você partir para o estado de estudo fase 3. Em transplante halogênico, em diversos outros hematos, muitas vezes os estudos param na fase 2 ali, e que é um erro ali. E esse estudo particularmente, apesar do que vocês falaram, que eu achei, concordo que tem ideias interessantes, qual a ideia interessante? Se a gente ajudar a modular o papel do microbioma intestinal, isso talvez reduza de VHD, e a vitamina A, como a Laís mostrou ali no começo, ela tem uma ação anti-inflamatória, diminui linfócito T, diminui algumas proteínas ali que aumentam a apoptose intestinal ali. Então, com esses conceitos, será que a gente consegue diminuir o VHD intestinal, né? Cada vez mais a gente tem mostrado que o microbioma intestinal ele é importante. O doutorado Vini está aí, não deixa mentir, né? Que você modular ou controlar o microbioma intestinal, você tem um impacto positivo no transplante no longo prazo. Qual os pontos fracos? Então, eu acho que a ideia é legal desse estudo. É uma medicação barata, é uma medicação que teve uma explicação além de uma eficácia clínica que chegou a mostrar ali
Foi um pouco controverso, porque o endpoint primário era de VHD agudo, grau 1 a 4 até os 100 dias, foi negativo. O endpoint primário desse estudo não foi atingido. Os endpoints secundários que mostraram algum ganho, mas então assim, acho que a ideia foi legal, o jeito que eles fizeram foi interessante para começar, mas é uma população que não tem nada a ver com a gente. A maioria das doenças que entraram nesse estudo foram doenças benignas. A profilaxia de VHD que eles fizeram foi com abatacept ou depressão de linfócitos T, que a gente não faz para nenhum paciente nosso. Então é uma população que não tem absolutamente nada a ver com a nossa. Criança, doença benigna, com profilaxia de VHD estranha, não falando de termos de expressão. Então eu sempre gosto de saber esses dados em termos de expressão quando você está vendo um desfecho desse, que é VHD agudo, VHD crônico. Mas eu acho que é o que vocês falaram, a ideia é interessante. Talvez o estudo fase 3 randomizado para a população adulta, população que a gente fazendo mais CEPOS, OTG e com mais doença maligna, queria entender se de fato a vitamina A vai ter o mesmo impacto que teve nesse dado aí. E principalmente em diminuição de VHD crônico, né? Isso aqui mais tem impacto no longo prazo. Assim, minhas considerações assim, são essas. Acho que a ideia é interessante, é um tratamento barato, mas que, sinceramente, isso tudo não ajudou em nada para a nossa prática, porque é uma população completamente diferente. Eu acho que já falaram bastante coisa aí do que eu ia falar. Acho que é tudo fase 2, e o Pedro ponderou bem do que ia falar. É uma população que não reflete a nossa prática clínica. Então, é uma mediana de 8 anos de idade. Então, acho que a ideia é mais legal do que o trabalho em si, né? Então, acho que é legal para a gente discutir fisiopatologia de VHD agudo, né? Que a gente não sabe bem. Eu acho que essa ideia geral é essa. Parece que, né, isso a gente já tem, né? O próprio microbioma, como o Pedro falou, o paciente que chega mais desnutrido, né? Vai pior, a gente também tem esse dado, né? E às vezes, acho que outra coisa interessante que foi pontuado pelo estudo, que às vezes a gente não sabe muito bem quais são os valores de referência, né? Então, e talvez a técnica para dosar certa substância, né? Então, por exemplo, né, como mostrou aí, a dosagem da vitamina A não foi tão significativa, né, nesse caso. Então, aí vai, né, muito com aquelas questões de suplementações de vitamina que não tem evidência científica, né? Começa a suplementar todo mundo, então não é, vitamina não é igual qualquer coisa que você sai dando aí. Você tem que ter critérios para repor vitamina, né? Então, eu acho que na onda que a gente está vivendo hoje em dia, acho que é bem pontuar isso, né? Não é bem assim. O endpoint primário foi negativo, né? E aí foi essa questão da análise de Bonferroni, eu já explico o que é. E é um estudo fase 2, acho que dificilmente vai ter um estudo fase 3, tá? Tem vários estudos fase 2 que param por aí, por alguns motivos, né? Então, tem que recrutar bastante paciente, é difícil. E também não tem tanto interesse financeiro nessa medicação, né? Nessa vitamina, o que é barato lá. Então, ele até coloca, deu $1,25 lá pro paciente, né? Tô até vendo isso. É super barato, né? Então é legal, assim, né? Então eu tenho o trabalho do Januvia também para profilaxia, também achei interessante. O que é legal, né? Acho que alguém que falou, não lembro quem falou, não é bem tratamento, né? Então seria até, né, profilaxia, a gente evitar que tenha GVHD, né? Acho que seria o melhor cenário. Acho que não vai ter fase 3, então, não sei, é algo que eu não acho tão difícil da gente reproduzir. Foi outra coisa desse estudo, né? Daria pra gente fazer algo na nossa realidade, né? Para isso, né? Fazer um estudo na nossa realidade não é tão caro assim. Isso de intervenção no Brasil é sempre difícil, mas é algo que seria factível com os recursos que nós temos. Então, a análise de Bonferroni, eu estudei isso na época da pós-graduação. Quando você faz múltiplas análises subsequentes para ver se você tem significância estatística ou não, tá? Você está vendo múltipla análise, você aumenta o risco de você achar algo falso positivo, tá? Dá até eu tenho um resumo que consigo mandar para vocês, assim. Então, se você aumenta a sua chance de achar falso positivo, ele acaba reduzindo o P, tá? Então, o P, em vez de ser 0,005, ele vai baixando lá, né? Aí para até 0,0125, porque você acaba reduzindo a chance desse estudo, né, desse achado ser referente ao acaso, né? Ou seja, né, quando a gente tem um P de 0,05, significa que esse corte que a gente colocou, que os achados não são resultado do acaso, né? Que eles têm alguma significância.
E o Bonferroni é isso, só você tentar minimizar o tipo 1 e básico, bem grosseiramente, né? Se você estiver vendo aí, vai ficar bravo, mas você abaixa esse P para diminuir essa chance do achado do seu estudo ser por causa do acaso e não ter uma relevância de achado mesmo, né? Que aquilo lá seja verdadeiro. Não sei se ficou claro dentro do possível. Mas aí, Vini, é isso que eu queria entender. Você diminui o P, mas o novo P para ser relevante é o P pós-análise de Bonferroni, então. É basicamente isso. Tá bom, então o estudo não teve relevância estatística para nada que ele achou. Nem no agudo, nem no crônico. O... Deixa eu... É que eu preciso ver na no análise do crônico deu. Bonferroni. O Bonferroni, alguma deu abaixo lá. Preciso ver de cabeça. Foi assim. crônico. É. Mas com 40 pacientes, cara. Se você, se Não, você ensinar exato. o bagulho, follow-up curto, 40 pacientes, dificilmente, se você colocar num método estatístico desse que é mais Tem dividido, outra você vai coisa, conseguir. que análise multivariada, para você colocar multivariada, por exemplo, de VHD, você tem que ter mais eventos. Se tem poucos pacientes, você não vai ter tanto evento de VHD, por exemplo, né? Você tem 40 eventos, se todos tiverem 40 pacientes, são 40 eventos, né? Então, mesmo assim, é pouco. E para você fazer uma análise multivariada, que é você colocar outras variáveis que influenciam no GVHD. Então, eu vou pôr fonte, eu vou pôr intensidade de condicionamento, eu vou pôr a vitamina A. Você não consegue, você teria que ter pelo menos uns 10 eventos aí para você colocar mais variáveis. E aí acaba ficando mais fraco, né, esse argumento. Esse é o inicial. Depois que você aplica Bonferroni, os preços podem variar. Teria que ver com calma, eu não estou com um artigo aberto aqui. Mas ele faz a ponderação, assim. Essa é a análise inicial e depois coloca a Bonferroni lá. Ele fala que teve diferença. E o intervalo de... Pode falar, perdão. Não, eu ia falar isso, é porque eu tava com o artigo. Tô com o artigo aberto até aqui, eu tô procurando. Eu acho que o menor P que a gente conseguiu, o estudo conseguiu, foi P de 0,2 para todas as avaliações dele. Ele tem uma figura 3 que mostra alguns resultados correlatos que ele joga os P's e também no texto corrido, assim. Eu não lembro de ter visto. Ele teve um P de 0,1, mas ainda assim acima de... Não, teve um P significativo, que é a incidência de GVHD crônico. O crônico. Isso, foi isso, P. Não, tá certo. Ele coloca até da vitamina A. Ali embaixo, ó, exato. Agora que eu tô vendo que a Laís compartilhou lá. A Street Analysis ali lá embaixo e tem o Chronic de VAD que dá 0,027. Né? Aquilo é o intervalo de confiança. É o intervalo de confiança que dá 0,1. Isso aí. Mas é o mais correto. É correto mesmo. Acho que foi... Estatisticamente, eles não estão querendo esconder nada. Né? Então... Não, o artigo bem desenhadinho, né? Bem ilustrado, assim. Muito bem, eu acho o artigo muito bem. A descrição dele é muito boa, o método também fica claro. Eu acho que em termos metodológicos, assim, foi bem feito. E o que vocês falaram, outra eles coisa. não escondem nada, né? Porque, exato, e por ser um estudo negativo, você tem conseguido publicar na Blood também, né? Então, a gente sempre cita o Rovon, né? O Rovon 96 foi negado pela Blood e não dando pela Blood Advance porque o endpoint mark é negativo, né? Então, óbvio, né, que essa questão de revisor, né, e editor é bem controversa, mas acho que tem esses critérios aí de ser bem desenhado, ser, né, estatisticamente usar as ferramentas possíveis para tentar tirar esses erros. E tem filme? Tem filme? Não. Vocês já viram Maze Runner, a trilogia? Por que Maze Runner? Porque a ideia do filme é legal. A ideia do quando você começa lá, o molecada lá preso no labirinto, tem a galera correndo, parece a mina lá. Daí só que o problema no final é meio estranho, né? No final é meio. Quando você olha principalmente depois do terceiro ali, vai ficar um baralhado de coisa. Eu acho que é mais ou menos igual a artigo. A ideia é bem legal, só que quando começa a manipulação, tem nada a ver ali. Acho que precisa ser refinado melhor aí pra ganhar um filme melhor também. O Maze Runner é a dica do dia. Acho que a lição que fica é que quanto mais continuações um filme tem, maior a chance dele ficar ruim no fim das contas. Pode ser. Há controvérsias aí, acho que então, se uma trilogia for desenhada desde o começo, né? Então, Senhor dos Anéis, né? O terceiro filme é muito bom, mas Se o Senhor dos Anéis é isso aí, Senhor dos Anéis foi bem desenhado. Que a pessoa, né, do roteiro original, né, o livro é sensacional, mas realmente, se você faz um filme e você começa a esticar, fica horrível. Velozes e Furiosos que o diga. O Hobbit que diga.
É uma maior das franquias, o Poderoso Chefão, né? Então, sucesso, Isso hein? aí. Bora, então, né? 8h30, certinho. Sextou. Tá bom. Valeu, bom dia. Valeu. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.